Bem-vindos a mais um Diário de Trade aqui, né, nesse novo formato, nesse novo horário, agora com a participação exclusiva do pessoal da sala educacional. Lembrando para todos que estão assistindo, caso você queira um operacional robusto e consistente para chamar de seu, te convido a participar da minha imersão que vai acontecer no próximo dia 24 agora desse mês de março. As inscrições vão até o dia 22, a sexta-feira que antecede a imersão, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação, direto ao nosso gráfico do dólar aqui. O dólar, até comentei hoje na abertura com o pessoal, né? Comentei com a galera da sala educacional, a galera que estava assistindo a live. Dólar, parece que o tempo gráfico maior semanal e diário ele complica bastante a nossa leitura, né? Estou ficando confuso quando eu olho o tempo gráfico maior. Como é que pode isso, né? Então, estou dando muito mais ênfase aqui para o dólar num gráfico de 60 minutos, né? Que realmente ele passa um pouco mais a direção. E dentro desse entendimento aí, né? Peguei essa máxima, peguei essa mínima, fiquei de olho nessa penadinha de alta e nas retrações desse movimento, aonde segurou na sexta-feira na retração de 61,8. Hoje, quando a gente vem para o movimento de abertura aqui no dólar, ele abre nessa retração de 61,8 e aí vamos lá, temos pontos importantes aqui no dólar, tá? Porque o dólar, ele tá difícil de ser operado, exige um nível de concentração extrema, né? Digamos assim, não que o índice não tem que ter um nível de concentração, só que o dólar não está aceitando você dar uma espiadinha, né, no índice, digamos assim. E o que tivemos aqui? A abertura hoje na retração de 61,8, confirmando a região de suporte aqui no 60. Claro que nada tão forte a ponto de gerar uma compra aqui para mim, até porque eu estava sem espaço, porque se ele abre nessa região aqui de 61,8, ele também está preso entre médias e ajuste. E é onde ele vem testar logo na sua abertura. Não consegue trabalhar acima do ajuste das médias, e ele deixa um trigger aqui interessante, na minha opinião, onde ele deixa um topo, retesta novamente essa região aqui e formaliza um pivôzinho de baixa. E aqui tem um ponto que eu até tenho que confessar com vocês. Eu sou um cara que gosto muito de operar a violação. O que é operar a violação, Felipe? Quando eu já tenho um pivô formado aqui, e como que eu sei que eu tenho um pivô formado? Quando eu tenho um topo menor, uma pena de impulso, uma pena de correção, né? O famoso zigue-zague do mercado, eu tenho candidatos a pivô, seja ele de baixa ou de alta. Eu sou um cara que eu gosto muito de operar a violação. O que é operar a violação, Felipe? É você pegar o fundo que ele deixa aqui e ficar marcando essa região. Marcar a região significa deixar uma ordem apregoada aqui. Então, essa minha venda aqui, ela estava meio ponto abaixo da mínima do candle 6, que foi acionada aqui pelo candle 8, gerando até mesmo uma explosão, né, dessa operação que eu até pensei, ou ela vai me dar um spread. O que é o spread? É quando você paga um preço a mais daquilo que você deixou selecionado na plataforma ali, jogando o meu preço de entrada, né, para um ponto que eu não queria, digamos assim. Ou essa operação ela vai me dar um spread gigante, ou ela já vem para romper fundo, dado a violência que ele rompe aqui a mínima do candle 6. Acontece que não me deu spread, me executou até um pouco antes, mas a operação não evoluiu e a minha entrada estava apregoada, acreditando realmente nessa violação, no mercado andando, o mercado forte. Não andou, voltou e me estopou. E aqui vai um ponto. Eu gosto muito, muito de operar a violação, me considero um bom operador de violação, dado esses cenários que eu passo para vocês aqui. Porém, eu tenho que começar a dar mais atenção para a confirmação. O que seria a confirmação, Felipe? É eu fazer a mesma leitura para identificar o pivô, mas só entrar depois que tivermos um candle com volume fechando abaixo ou acima deste pivô. E aqui temos aqui a gente tem alguns exemplos no dia de hoje, né? Então eu entrei na violação aqui, né? Não esperei realmente confirmar um candle com volume abaixo do fundo do candle 6, tomei o stop, né? E foi um stop violino, mas eu sei que foi um violino agora, porque o gráfico está pronto, enfim, né? Mas quem vendeu aqui a mínima do candle 11, que aí sim aqui pintou de amarelo pela regra de exploração desenvolvida pelo Léo Krames aqui, fechando com volume abaixo do último fundo, abaixo das médias, realmente confirmando a entrada. Por que eu, Felipe, eu não vou falar que eu não gosto e nem...
É porque quando a gente treina muito o nosso olho para uma coisa, fica difícil ver outras, né? E eu, desde o começo, sempre gostei muito de operar a violação, mesmo sabendo que a entrada por confirmação ela é a mais técnica e mais segura. E outro ponto que me deixa desconfortável com a entrada com confirmação, mas isso é uma crença que eu vou quebrar ela esse mês ainda, que é que parece que eu estou entrando atrasado. A gente tem que entender uma coisa, a partir do momento que a gente busca uma confirmação, não existe entrada atrasada, existe uma entrada por confirmação. Ele se confirmou aqui, agora tem que ver se vale a pena para você entrar. E esse vale a pena ele tem que ser medido em 2 pontos. Primeiro, quanto que falta para o meu alvo? E outra, qual o risco da operação? Alguns operadores colocam o stop, né, no próprio candle que rompe com volume. Tá errado? Não tá. Mas eu aprendi assim, pelo menos. O foda é que não existe uma verdade absoluta no mercado, não existe uma bíblia com os 10 mandamentos do mercado. Existe o que você aprendeu com o professor, que você acredita nele ou não, né? E eu, graças a Deus, aprendi com os melhores e tem coisas para mim que não adianta. Se é para ser feito assim, vou fazer assim. Por quê? Porque eu aprendi com um cara foda, entendeu? Tem pessoas que colocam o stop, né, desse acionamento por confirmação no próprio candle que rompe, mas isso faz você correr o risco de ser estopado a favor da tendência, o que é pior ainda, né? E eu sempre recomendo, assim como eu aprendi, de colocar no último topo, mas fica caro. Não fica caro, fica técnico. Fica caro se você está operando com uma margem curta, fica caro se você não sabe o que está fazendo, fica caro se você está atrás de operação com stopzinho curto. Não, operação lá está técnica, não existe operação cara, existe operação técnica, tá bom? E eu quero dar muito mais atenção para isso hoje, de novo, né? Pequei aqui, e aí realmente eu pequei porque é aquilo ali, a gente faz há tanto tempo a mesma coisa, há tanto tempo que eu não opero por confirmação, e eu estou dando um ênfase para isso agora nas últimas semanas, está me fazendo refletir. Essa que é a grande verdade. Toda vez que eu vou entrar em uma operação aqui, agora eu tenho que ficar puxando na memória, por isso que a gente desenvolveu essa nova regra de coloração, porque eu tomei esse stopzinho aqui hoje. É errado esse stop que você tomou, Felipe? Ali não. Porra, é um stopzinho para começar a beira de barranco. 3,5 pontos foi o stop da operação. Se o cara não puder arriscar 3,5 pontos em uma operação, não era nem para estar operando no mercado futuro de dólar. Mas só que realmente, quando a gente sabe o que tem que ser feito, quando a gente sabe o que é o mais seguro e por vezes peca, né? Isso me incomoda um pouco. Não que o stop tenha sido errado aqui. E até o colega comentou comigo, Felipe, a gente vai colocar o stop hoje aonde? Na máxima do candle 3 ou aqui na máxima do candle 5 aqui? Eu falei, pô, já que eu tô fazendo leitura de pivô de baixa aqui, eu vou colocar aqui no estopim, né? Até porque eu não queria também sentir aquele gostinho de talvez essa operação aqui virar, né? Me estopar e eu servir de liquidez para acionamento de pivô de alta com o meu stop aqui. Não ia fazer muito sentido na minha cabeça. Então, enfim, mas fatos da vida é, se eu tivesse escutado o conselho do colega, não teria tomado o stop aqui, mas só que realmente para mim ficou contra-intuitivo na hora e agora também fica contra-intuitivo. O único lado bom seria que eu teria saído no 0 a 0 nessa operação aqui, porque ela teria ameaçado, né, o meu stop aqui, eu ia buscar uma saída no 0 a 0. Mas a entrada por confirmação aqui, que foi a mínima do candle 11, do candle 21, todas as entradas que tivemos aqui na parte da manhã por confirmação, nenhuma delas o stop foi acionado. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, isso aqui vai recado importante para a galera, tá? Para vocês que estão assistindo, para a galera da sala. Tem que tomar cuidado com o risco que se escolhe correr no dólar, porque não é tão estranho assim mais observarmos dias aí com 18 pontos de amplitude, dias com 25 pontos de amplitude, e não faz sentido nenhum, pelo menos não na minha cabeça, tá correndo o risco de 12 pontos no dólar, 13, 14, 15 pontos, não faz sentido. Às vezes a amplitude do dia que tu tá arriscando em um trade que é só olhar o passado recente que tu tá vendo dias aí pequenos pra caramba no dólar. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso e realmente ser o sniper do sniper, tá bom? Então realmente tomei um stopzinho aqui violino nessa operação, que foi a perda a perda do candle 6, depois o preço continua, então fui estopado a favor da tendência, né? Uma coisa também que me irrita, né? Porque a gente estuda pra caramba isso aqui, não é que estuda um pouquinho e para, não, estuda pra caramba isso aqui. Por vezes até tem que dar um tempo, colocar um freio em mim mesmo, não, esse final de semana eu não vou olhar gráfico, porque por vezes a gente tá cansado, né? O gráfico ele suga a gente. Né? E eu tava certo, só que tava certo cedo demais, e tá certo cedo demais aqui no mercado é mesmo que tá errado. Então tomei um stopzinho de 3,5 pontos. Acredita, não foi uma entrada ruim não, foi uma entrada que eu tô bem acostumado a fazer, só que fui infeliz na tomada de decisão aqui. FIBO que eu utilizei para esse movimento aqui foi mínima e máxima projetada, ele vem crava o primeiro alvo ainda na parte da manhã,
Depois, na parte da tarde, fica aquele mercado sem vergonha que não vai para lugar nenhum. A gente teve o dólar aí com uma amplitude de 18,5 pontos, né? A gente falando sobre amplitude, hoje foi um dia de 18,5 pontos. Então, dado o stop que eu tomei de 3,5 pontos, não está errado, né? Arrisquei, eu acho que o justo, né? Aqui, entrada por confirmação, o risco dela também não ia ficar um risco absurdo, 6,5 pontos, e pagou, mas pagou e demorou para pagar para caramba, né? Mas, enfim, você prefere que demore para pagar e pague, ou você quer continuar tomando stop? É uma escolha que tem que ser feita, tá, pessoal? E a ideia também aqui, só não tentando justificar, né, aqui o dólar, mas a ideia da minha venda aqui foi justamente tentando antecipar essa potencial região de suporte aqui, que era a retração de 61,8. Então, quando eu efetuei a minha venda na mínima do Candle 6 aqui nessa região, era justamente para ter o 1 para 1 da minha operação antes, né, dessa região ou naquela região. Enfim, fui violinado e não existe nada de novo debaixo do sol. Mas atenção, tá? Para trabalhar com a confirmação. Realmente vem se mostrando aí. Realmente vem se mostrando, é maravilhoso. É a entrada mais técnica aqui dentro do mercado. Para isso que desenvolvemos aí a nossa regra de coloração aí, tá bom? Todas vão dar certo, Felipe. Cara, quem dera, se a gente não errasse nenhuma aqui na sala, nem existiria sala, essa que é a verdade. Porque se eu tenho uma coisa que funciona 100%, guardo para mim, tchau, obrigado. Né? Não tem como a gente acertar 100%. E após isso, o mercado ele fica bem... Ele cai no conta-gotas, essa que é a grande verdade. Até mesmo, inclusive, teve uma operaçãozinha aqui de perda de mínima que ela não evoluiu. Cadê? Foi essa operação aqui que eu comentei, talvez, antes de fechar a sala, se eu não me engano. Né? Onde ele vem, ele ancora aqui nessa região, né? Entendendo que isso daqui é um pivô. Aí depois temos um pivô trocando polaridade. Ele de fato não anda, dá a chance de sair no 0 a 0 pra caramba, a chance que talvez até eu não tive na primeira operação, e esse cara não saiu, aí amargurou um stop. Também stopzinho curto, né? Não, acho que não nada para fazer o cara despirocar, digamos assim. Deixa eu pegar aqui qual que foi o stop dessa operação aqui. 4 pontos aí, né? Levando para o risco 4,5 pontos. Né? E aí depois realmente o mercado ele não consegue evoluir aí dentro do gráfico aí, beleza? Alguém tem alguma dúvida quanto a dólar aí, pessoal? Não, dúvida não. Só ia comentar dessa operação aí, dessa segunda, né, que, como você comentou, você gosta de fazer por violação, e eu gosto da confirmação de perda de fundo e tal. Eu entrei nessa daí porque tinha perdido o fundo de ontem. E nos 2 minutos fez uma confirmação, né? Foi lá, testou o fundo de ontem e eu entrei na hora que perdeu. E aí, nessa daí eu peguei o stop. Mas se tu seguir o teu roteiro... Sim, não, tranquilo. Ossos do ofício, né? Exatamente. É tudo dentro do gerenciamento, tudo tranquilo. Exato. Show, então. Então o dólar foi, vamos para o índice. Índice futuro. Deixa eu pegar aqui o índice, gráfico diário do índice. Hoje, eu até comentei, né, com a galera na abertura da live, na abertura da sala, que o dia ele já começou estranho. Como assim, Felipe? Ele começou estranho? Porque ele começou trabalhando aqui entre a média móvel de 9 e entre a média móvel de 20 no gráfico diário. Entre a média móvel de 20 e a média móvel de 260. Então, só aí já era para a gente ter cuidado. Tem que tomar cuidado para não ficar se matando dentro de um potencial caixote. E foi isso que evitamos aqui na boa parte da manhã. Até mesmo aqui visualizamos algumas oportunidades. Cadê? Aqui, dia de hoje, aqui. Visualizamos algumas oportunidades. Isso aqui, sai daqui. Né? O mercado ele abre aqui hoje tentando trabalhar acima das suas médias, acima do ajuste, falha miseravelmente, mas de fato ele não vai para lugar nenhum. Até comentei de uma possível venda aqui também, né, para aqueles operadores mais agressivos, na perda da mínima do Candle 4, se eu não me engano, né, o stopzinho aqui na máxima do mesmo. Isso daqui já é uma entrada agressiva, então não tem como, por vezes, a gente antecipar uma entrada agressiva, né? Já era um risco de 110 pontos aqui, então eu até comentei com a galera, é um risco ok aí para quem for entrar, mas de fato o mercado ele não anda para lugar nenhum. E aí optamos até mesmo por marcar um caixote dentro dessa região aqui, que foi esse daqui,
eu trazer ele mais para cá. Opa! Aqui, deixa eu tirar isso daqui. Isso aqui vem para cá. Né? E aí combinamos, só vamos operar fora do caixote. Por que fora do caixote, Felipe? Por que tem esse caixote? Porque de fato o mercado não vai para lugar nenhum. E aí eu marquei aqui a linha d'água, que é o fechamento da sexta-feira, e falei, vamos pegar isso como base também, como fundinho, porque topos estavam bem marcados aqui nessa região, até mesmo esse paviozinho aqui. Poderia encurtar ele um pouco mais, Felipe, ele pegar esse caixotezinho e reduzir, somente no dia de hoje, podia fazer 1 milhão de coisas aqui, mas o importante foi não ficar batendo cabeça aqui. E aí vem um ponto. Quando a gente pega o índice aqui e traz ele, cadê opções de estudo, tá ali exibir estudo. Quando a gente pega o índice aqui dentro dessa região e coloca aqui um FIBO, que eu deixei ele marcado pelo 60, não sei porque ele sumiu aqui. Só pegar aqui rapidão, galera. Não, pelo diário que eu marquei, desculpa. Deixa eu pegar ele aqui, desmarcar qualquer intervalo. Eu até comentei com a galera, eu vou ficar de olho aqui, caso esse mercado acelere na ponta da venda, por conta do semanal lá que fechou feião, vou ficar de olho nessa queda aqui, se eu não me engano, ou não, nesse fundinho aqui. Isso que eu comentei. Enfim, deixa eu ver como é que ficou 5 minutos lá. Não, então foi realmente aqui. Calma aí, que é ao vivo, que não é ao vivo, mas vamos ficar esperto. Aqui, beleza. Isso aqui encurta. Então, eu vou ficar de olho nessas retrações aqui, para a gente não ficar batendo cabeça, né? E aí, eu tinha toda uma região de potencial suporte pelo gráfico de 60 minutos. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no 60. O que eu tenho aqui de informação dentro do gráfico de 60 minutos? Primeiro, isso aqui não tinha nada pronto, tá pronto agora, né? Obviamente vocês sabem disso. Eu tenho o preço trabalhando entre médias em região de armadilha, média móvel de 20 e média móvel de 200. Eu tenho a mínima da semana anterior aqui nessa região. Eu tenho a média móvel de 200, ela própria passando aqui, né, que é uma região de médias. E eu tenho a retração de 50% de FIBO macro também passando aqui. Então, na minha humilde opinião, esse retângulo em amarelo aqui era toda uma região de suporte. Então, realmente, eu estava querendo uma venda, tentando antecipar uma venda, para não ficar brigando aqui dentro dessa região aqui, até porque é sempre bom evitar essa briga, a região de armadilha clássica. Entendendo isso, a gente percebeu que o mercado estava bem travado já na sua abertura, pouquíssimo volume, e o mercado ele apresenta possíveis barras de tipo... vem, vamos ser felizes aqui, né? A gente tem aqui o candle 13, a gente tem o candle 17 e a gente tem o candle 26, todas elas barras de força aqui. Claro, o candle 13 não dá para pensar em comprar, porque eu tenho um batalhão de médias e mais de ajuste segurando aqui o preço, mas o candle 17, ele por si só, se não é um pouquinho da experiência que temos aqui compartilhada aqui na sala, muita gente ia ter tomado esse stop, porque realmente é um candle de força, fechando abaixo do último fundo, perdendo o caixote. Muita gente, talvez, que não use um spreadzinho aí dentro das suas operações, entrou vendido na mínima do 17, porque no 18 ele vem em nivela preço, acionando aquelas vendas que ficam coladas, né, no candle anterior, e aqui não tem que ser feito. O operador amargurou um stop violento aqui, né? Tanto se ele colocou o stop no candle que rompe com volume ou se colocou na máxima. Foi para estopar todo mundo mesmo. E aí, Felipe, é o tal do SMC, do SMS, não sei o que é essa porra. Eu sei que se você não trabalha com uma violação mínima ali, você se arrombou. E novamente tivemos aí o candle 26 fazendo praticamente a mesma coisa que o candle 27. Novamente alertei a galera. Galera, cuidado, atenção, não vamos, né, cometer o erro ali, trabalhe com spread. Só que aqui houve um porém, todavia, entretanto, que é pelo gráfico de 2 minutos, quando a gente vem e plota aqui esse movimento de venda, deixa eu pegar aqui zoom por área, ele marca um pivôzinho no gráfico de 2. Não é um pivô perfeito, tá? Tem que deixar isso aí muito bem claro, não é um pivô perfeito, não tem 2 candles de cor contrária, não tem ancoragem na média, e é uma operação que ela exige uma certa coragem do operador aí. Lembrando que não é, eu acho que a gente ser corajoso no day trade é a pior qualidade que a gente possa ter, porque às vezes a coragem vira teimosia, teimosia vira dia de fúria. Então, cuidado quanto a isso. A gente tem que ser técnico, ter tudo muito bem definido.
E quando a gente tem o candle 26 fechando abaixo do último fundo, abaixo do caixote, um candle de força com volume, a gente observa essa microcorreção no gráfico de 2 minutos e eu comentei com o pessoal. Pessoal, todo mundo que quiser pode entrar nessa operação, porém não negligenciem a região de potencial suporte, aquela que eu expliquei para vocês lá dos 60. Média móvel de 200, mínima da semana anterior, retração de 50%. E aí, aquele ponto. É um ponto de atenção, sim, dentro do meu trade system. Tanto é que eu não executei a venda. Mas é para mim, talvez não seja para você, talvez não seja para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. E aí, quem vendeu aqui, o que eu orientei? Quando ele chegar e tocar o primeiro ponto de suporte aqui, que é a mínima do dia anterior, fica atento. Se ele começar a titubear, joga para o 0 a 0 a operação. O stop estava aqui de 160 pontos. Vamos arredondar com o spread que a gente usa aqui na sala. Ia dar algo em torno aí dos seus 200 pontos, 190 pontos. E fato da vida o mercado entrega esse movimento aqui. Porra, Felipe, e eu não entrei. Por que você não entrou? Ah, porque tinha esses pontos. Então, porra, parabéns. É que nós, seres humanos, nós traders, o animal trader aqui, que existem, né? Existe a raça ser humano, existe a raça trader também, que é uma raça totalmente insatisfeita. É o quê? Quando a gente tem uma regra, a gente está ali seguindo ela, a gente se culpa às vezes por seguir a regra, mas somente quando é isso daqui. Tinha mais coisas falando para não entrar nessa operação do que falando para entrar. E aí todo mundo que não entrou e não pegou essa queda aqui, às vezes fica, porra, mas é que eu não entrei. Mas se essa mesma operação que tivesse acionado e voltado para o stop, você tá falando assim, você ia estar se autoelogiando, ia estar na frente do espelho falando assim, viu, você é um cara diferenciado, você é um cara que realmente segue as regras. A gente só fica se chicoteando porque andou. E aí fica com aquela sensação de que deixou de colocar dinheiro no bolso. Mas não, se você realmente tinha um plano claro e seguiu ele e não entrou por conta desses potenciais pontos aqui, tá tudo certo, cara. Não tem nada que ser feito, tá? O ponto aqui que a gente utilizou, eu estava utilizando já esse daqui, já. Essa mínima e essa máxima, ele crava os 200% aqui de FIBO, né? E aí começa até mesmo um processo que eu até comentei com o pessoal. Porra, a bandeira, né? Ou ele está armando aqui, na verdade aqui ele arma uma nova venda por confirmação, essa venda aqui também, acho que foi o stop mais lento da história também, aqui se o cara vendeu a mínima do que no 39, depois de algumas horas ele foi estopado tanto no candle quanto no último topo, né? Teve várias chances de sair no 0 a 0, não saiu, enfim. Quem pegou talvez a violaçãozinha do pivô aqui embaixo, né? Aqui eu acho que a Alexandra pegou, andou 100 pontos, voltou, saiu no 0 a 0. E aí depois, quando já voltamos para a sala após o intervalo de almoço, ele estava bandeirando. Pô, Felipe, explica para mim a bandeira. A bandeira, para mim, ela é pelo tempo gráfico que você observa. Aqui no gráfico de 5 minutos é o seguinte. A correção até a média móvel de 20, quando ela não segura na 9, para mim, ela quer dizer que ela pode ser que seja uma bandeira. Como que eu opero bandeira, visualizo primeiro a figura gráfica, espero perder a linha de tendência e opero a saída com pullback dessa região. Não aconteceu em nenhum momento. Quando o preço ele passa para cima da média móvel de 20, Felipe, aí nós temos um cruzamento de médias. Só que esse cruzamento de médias aqui, depois de um movimento forte, como que ele apresentou aqui, eu até comentei com o pessoal. Primeiro, Felipe, não pegaria aqui o rompe, que muita gente pode ter feito essa leitura aqui. Ah, mas isso daqui não era um pivôzinho aqui? Era um pivô contra a média móvel de 20. Isso daqui nem com dinheiro de sogra. E o mercado, querendo ou não, ele tinha pegado uma certa tendência aqui, de baixa. E eu comentei com o pessoal, pessoal, se for para comprar, eu só vou comprar depois que ele montar um pivôzinho acima desse último topinho aqui, que é o último stop dos comprados, né? Então, eu até falei que seria um pouco mais flexível se ele passasse para cima das médias, confirmasse esse pivôzinho aqui, reancorasse na 9 e não até arriscaria, talvez, esse movimento, tendo como alvo a média móvel de 50. Acontece que ele simplesmente acionou o pivôzinho contra as médias e foi embora. Pum, foi trocar a polaridade lá na mínima do dia anterior. E aí vem alguns pontos, Felipe. Mas, entendendo esse movimento aqui, eu não poderia marcar esse último topinho e comprar aqui ou o Candle 50, né, que fechou aí não fechou acima, por isso que não coloriu, né, com volume, ou o Candle 51, que seria uma entrada por confirmação. Cara, não, acho que a gente fica induzido, né, a pensar isso depois que o gráfico está pronto, mas eu só operaria com uma reancoragem nas médias aqui, não faz no instinto operacional isso daí não. E aí beleza, o mercado ele vai se desenvolvendo, vai subindo no passinho da vovó,
até que observamos aqui, até comentei com o pessoal, colocar um Fibo na mínima, um Fibo na máxima, porque já temos uma amplitude do dia ok aqui, né? Para a gente ficar de olho. E aqui o que eu tenho? O principal suporte do dia ele é perdido aqui, aquela região de 60, mínima do dia anterior, semana anterior, retração e blá, 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 blá. Depois o mercado ele vem retestar, né? Até comentei com o pessoal que talvez se ele passasse para cima da média móvel de 50, reancorasse e montasse pivôzinho aqui, teríamos um possível ponto de compra, também tão arriscado quanto a venda, que eu teria também aqui uma retração de 50% do dia, mas talvez pudesse esperar lá no 61,8. Acontece que a venda não aconteceu. E a partir do momento que essa venda ela não acontece, o que eu penso aqui? Opa, então realmente está segurando aqui dentro dessa região. E eu fiz a mesma leitura que eu fiz lá no dólar, que eu fiz no começo do dia no índice hoje. Ele deixa um topo, monta um topo mais baixo que o topo anterior, de certa forma retestando a região aqui, e ele vem e ele aciona um pivô. E aí agora a galera vai pensar, porra, agora peguei o Filipe no flagra, digamos assim, operando contra as médias. Eu não estava operando contra as médias aqui. Sim, de fato, no gráfico de 5 minutos eu estou operando contra a média móvel de 20. Mas eu estava também de olho nesse pullback no gráfico de 10 minutos, que eu ainda comentei com a galera. Espera o pivôzinho ancorar na média móvel de 9 no gráfico de 10 minutos para pegar o rompimento dele aqui pelos 10. De fato, ele não consegue segurar aqui. Eu tenho uma média móvel de 20 descendente aqui dentro do gráfico de 10 minutos. Quando eu visualizo não foi nem falha de pivô de alta, porque não teve pivô de alta aqui, mas esse topo e topo mais baixo que o topo anterior, eu falei, cara, eu vou entrar nessa operação a favor da 20 do gráfico de 10 minutos e contra a 20 do 5. E esse candle 66, ele ainda fecha, né, com um candle de confirmação, né, ainda reforçou a minha entrada. Claro que eu antecipei um pouquinho ela, né, mas o meu risco estava aqui nesse último topinho. A operação, ela aciona e demora para um caralho para andar. Essa que é a grande verdade. O risco dela estava bem baixo, né? Tá falando aqui de um risco aqui de 150 pontos. E, cara, para ela pagar um 1 para 1 aí, ela veio aí 20 minutos, 150 míseros pontos, né? Andou 100 pontinhos, já joguei pro 0 a 0 aqui para não correr o risco de, né, tomar um stopzinho violino. E aí a operação vai, até que ela paga aí, né? Eu peguei a minha parcial com 200 pontos, né? Poderia até mesmo chegar aqui e falar para vocês, com essa operação do índice paguei o stop do dólar, só que tá errado esse pensamento. Tem uma empresa de índice e uma empresa de dólar. Hoje a empresa de dólar deu prejuízo, a empresa de índice deu lucro. Não posso ficar, né, tapando um santo e descobrindo o outro. Então, hoje o índice deu para pegar essa operação aqui. Sim, não é uma operação tão fácil de ser feita a leitura, mas também não é, não precisa ser um gênio para ler isso daqui. E aí vem alguns pontos. Felipe, quem não pegou aqui? Quem não pegou a perda da mínima do candle 31, poderia pegar a perda da mínima do candle 66, stop no próprio candle ou no último topo. Felipe, mas é que eu não estou ainda com essa confirmação aqui na minha cabeça, assim como tu não tá. Eu entendo a tua dificuldade também. Porque a gente é treinado para trabalhar muito a violação dentro dos equacionários por aí. E a gente também gosta, né? E aí vem alguns pontos. Esse daqui não seria um pivôzinho, Felipe? Sim, seria um pivôzinho aqui. Porra, mas esse daqui deu stop. Porra, cara, acontece. Acontece, tá alinhado, foi um pivôzinho que não deu certo, assim como nada vai dar 100% certo. E aí tem um outro ponto. A perda da mínima do candle 7.2 aqui, ela poderia ser interpretada como uma regressão? Também poderia. Risco da operação que 80 pontos. E aqui vem um ponto de atenção. Quem pegou e vendeu aqui o candle 75, eu acho que teve um para um na mão, mesmo aí com a sua... Com os 15 pontinhos que a gente comenta aí, né? No caso, 30 pontinhos aí. Aí aquilo que eu comentei já diversas vezes na sala. Às vezes o cara ele fica tão bitolado, não, eu tenho que botar na minha conta esses 30 pontinhos que é mais que eu assumo de risco. Cara, isso não vai te deixar nem mais rico e nem mais pobre, mas pode te deixar mais puto. Porque às vezes tu fica fazendo assim, não, aqui essa operação, o risco dela era 100 pontos aqui para quem pegou antecipação. Deu 91. Porra, não, só vou botar pro 0 a 0. Cara, errado não tá, essa que é a verdade. Mas também cuidado para não... Cara, até mesmo a justiça, quando levado à última consequência, pode gerar injustiça. Então, por vezes, a gente tem que entender, mercado tá difícil, não tá fácil, deixa eu me adaptar aqui, tá bom? Mas, enfim, o pivô, realmente, o pivô ele não deu chance aí para o operador. Se o cara, por algum sexto sentido, não saiu no 0 a 0, aí não teve oportunidade mesmo, porque o trade não evoluiu.
E aí ele foi lá, dá o stopzinho, e aí depois até pagaria, né? O que é pior ainda, por vezes, né? Mas foi isso, galera. Alguém tem alguma dúvida aí quanto a índice? Não, tranquilo Normal. também. Tranquilo aqui também. Esse Tranquilo. pivôzinho aí do 71, eu entrei nele. Uhum. Aí, Deu como stop? você falou, o cara. Não, eu peguei. Na hora que eu vi que ele ficou enrolando, que eu vi que ele não ia descer mais, Uhum. a regra existe, mas a gente tem Uhum. que ser flexível nela. Sim, Então, eu exato. cortei um pouquinho, eu reduzi minha parcial, e aí depois joguei para o zero e fiz a parcialzinha pequena, mas fiz a parcial e não saiu prejuízo. Não, e detalhe, isso que a gente está comentando aqui não é para amenizar, que sempre quando dá stop tem um porém, todavia, entretanto, não. Se você quiser seguir o protocolo mês positivo e a apostila de gatilhos operacionais como está ali escrito, eu duvido que você feche no negativo. Mas estou falando aqui, quando a gente está um pouco mais próximo, mais íntimo do mercado, por vezes a gente, hoje em dia não está legal, então qualquer um já me serve, né? Enfim, Exato, a gente tem que ser mais flexível e assim, como você falou, ter um feeling do mercado, né? A gente tá sentindo, tá olhando pro mercado e falar, pô, ele não vai querer, não vai fazer o que eu quero, né? Tem que, deixa eu pegar o que ele tá me dando aqui, que já é grande coisa. Exato. Acho que o Dan queria falar também. Queria falar alguma coisa, Dan? Não, eu não. Ah, show de bola. Bom, pessoal, então é isso, né? Vou encerrar aqui o Diário de Trade, para não tomar mais o tempo de vocês, né? Um prazer aí ter vocês aqui comigo aqui.